Vos convido para mais uma reflexão na palavra de Deus, uma mensagem da palavra de Deus. Hoje estaremos falando sobre Leia, uma mãe que aprendeu a louvar a Deus. Depois de muitas experiências dolorosas, ela aprendeu a louvar a Deus, a atribuir a Deus todas as bênçãos. E foi assim que ela obteve vitória, louvando a Deus. Há um versículo aqui na palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 29, versículo 20, quando nos diz assim, 29 e 35, que nos diz assim: E concebeu outra vez, e teve um filho, dizendo: Esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou seu nome Judá, e cessou de ter filhos. Uma mãe que aprendeu a louvar a Deus, Leia. A história de Leia é uma história um pouco triste. Um casamento que começou com uma mentira, com um marido que não a amava, acabou por levá-la a uma vida de amargura. Podemos assim dizer, Leia foi infeliz no casamento. Jacó teve uma noite de núpcias com Leia, pensando que a mulher em que ele estava era Raquel, aquela que ele tanto amava. Quem estava com ele era Raquel, pensava, a quem havia amado. E pela manhã, a Bíblia nos diz que ao acordar e ver que fora enganado, Jacó foi reclamar com o sogro e recebeu a desculpa de que a irmã mais velha é que poderia casar e não a mais nova. A mais velha teria que casar antes da mais nova. Jacó havia sido enganado pelo seu sogro. Mesmo assim, ele não desiste. E por mais, vemos a história, 7 anos ele trabalha para conseguir a sua amada, a Raquel. Com 2 esposas e 2 concubinas, com traição, inveja, desamor, desrespeito entre seus membros, que marcaria a vida para sempre. Leia, ela nunca foi amada por seu esposo, por seu marido. Nunca ela foi amada. Deus abençoou Leia para que tivesse muitos filhos, enquanto que a Raquel ela permanecia ainda, até então, estéril. Enquanto isso, Leia ia tendo filhos. Então Deus abriu a madre de Leia e ela teve vários filhos. Assim como toda mulher, que almeja ter o amor do seu marido, Leia também, na tentativa de conquistar um pouco o amor e consideração, ela cometeu alguns erros. Teve alguns acertos, mas teve alguns erros que prejudicou também a nossa amada Leia. E vemos que houve, por certo período, um amor em troca de filhos. Amor em troca de filhos. Isso nunca resulta em bem, não é? Deus estava sendo bom e justo para com ela. Deus viu o sofrimento de Leia. E numa época em que a mulher era honrada, porque tinha filhos, ela teve filhos, muitos filhos. Um após o outro, seus filhos nasciam e ao nascer, veja bem, o primeiro Rúben foi o primeiro filho que ela teve com Jacó, mesmo de um marido que não a amava. Ela teve o primeiro filho que foi quem? Rúben. Ela dizia assim, quando teve Rúben: esperou que seu marido a amasse
né, dizendo: porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. Esperando o amor do seu marido. Ela disse: agora que eu tenho o primeiro filho, não é possível que ele não vai me amar. E não aconteceu o amor. Não surgiu o amor. Amor realmente verdadeiro não surgiu, não é? Não foi, né, assim, o filho que transformou, que fez nascer o amor do seu esposo Jacó. Não. Ao nascer o segundo filho, Simeão esperou que deixasse de ser desprezada. E aconteceu outra vez, e teve um filho dizendo: porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, me deu também este, e chamou seu nome Simeão. Mas também o amor não surgiu. Ao nascer o terceiro filho, Levi, esperou que seu marido fosse morar definitivamente com ela. E concebeu outra vez e teve um filho, dizendo: agora, esta vez se ajuntará meu marido comigo, porque 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou o seu nome Levi. Levi. Mas foram muitas esperanças vãs. Não aconteceu. O amor almejado, o amor esperado, apesar de já 3 filhos, mas não acontecia este amor que ela tanto esperava. Porque nenhuma mulher consegue prender ou conquistar o amor de seu esposo por causa de filhos. Não. O amor do esposo tem que vir antes dos filhos. Então, por isso que toda jovem, quando deve decidir a casar, ela tem que ter a certeza que realmente aquele seu companheiro já ama, independente do que virá a acontecer. Ele já tem amor por ela. Mas aqui Jacó já tinha amor, sim, por Raquel. É tanto que ele foi enganado, trabalhou mais 7 anos para casar com a mulher desejada. Mas Léa não entendia bem esta situação, que o amor não é a pessoa que escolhe amar, o amor surge. Então, Jacó amava Raquel antes de casar, antes dela ter filho, né? Mesmo ela ainda estéril, ele continuava amando Raquel. E Léa, com essa preocupação excessiva, né, muito, né, assim, ficou voltada muito para a conquista do marido através de filhos, mas não aconteceu. E ela cada vez mais se decepcionava. E eram esperanças vãs. E vemos que, com o passar do tempo, mas aí não surgiu este amor que ela almejava. Quando um casamento, né, está ruim, está fracassado, não será o nascimento de um filho que mudará esta realidade. Não. Através da oração, Deus pode mudar, sim. Deus pode dar amor, irmã? Eu creio que sim. Tudo Deus pode fazer. Dar amor, trazer de volta a união, trazer de volta a paz ao seu lar, ir lá no coração do seu esposo, né? E convencer do pecado, e ele se arrepender e se chegar para Deus. Deus pode fazer tudo isto. O casal deve enfrentar seus problemas, resolvê-los, deve investir no relacionamento para que melhore e que seus filhos nasçam como fruto de um amor genuíno. Os filhos têm que vir através já do amor que existe no casal. Mas a Léa, infelizmente, ela não entendia assim. Ela achava que a cada ano, um filho que nascesse no seu ventre, Jacó passaria a amar ela. Um casamento sem amor, muito difícil, né? Deve ser assim, cruciante, uma mulher não se sentir amada. Por isso que muitas não resistem, por não buscarem a Deus, por não se chegarem diante de Deus. Muitas até chegam a perder seu lar,
porque elas entendem que o seu marido não a ama. Um casamento que começou errado, não por culpa dela, não foi culpa de Leia, seu pai, mas começou errado com mentira, com traição. Jacó amava Raquel, sim. Era uma realidade que ela vivenciava em seu próprio lar. No entanto, ela estava desejosa de ter este amor e lutou por isso. Deu sua serva Zipa, deu até uma serva que servia a ela, para também ter filhos e aumentar sua prole, porque era uma serva dela. Vendeu um certo dia mandrágoras que seu filho Rúben lhe havia trazido para que Jacó se deitasse com ela. Veja. E foi Rúben nos dias da cega do trigo e achou mandrágoras no campo e trouxe-as a Leia, sua mãe, o filho dela. Então disse Raquel a Leia: ora, dá-me da mandrágoras do teu filho, me dá um pouco dessas mandrágoras. E ela lhe disse: é já pouco que hajas tomado meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso se deitará contigo esta noite, pelas mandrágoras, meu marido. Vou permitir que ele se deite contigo mais uma noite. Pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao seu encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia e concebeu e teve o 5º filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado minha serva a meu marido. E chamou seu nome Issacar. E Leia concebeu outra vez e deu a Jacó um 6º filho. E disse Leia: Deus me deu a mim uma boa dádiva. Desta vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou seu nome Zebulon. E depois teve uma filha e chamou seu nome Diná. Veja quantos filhos Leia teve esperando o verdadeiro amor de seu esposo. Até negociar mandrágoras, né? Veja que ela foi além, não é? Negociou mandrágoras que seu filho tinha ido pegar e negociou com Leia para que pudesse dormir outra vez com Jacó. E a Raquel, né? A Leia fez a negociação com Raquel, sua irmã. E a Raquel aceitou, né, aquela negociação e deixou seu esposo mais uma vez dormir, né, com a sua irmã. E ela ainda teve outros filhos, mas nem por isso ela foi realizada feliz, né, como esposa, porque ela entendia perfeitamente que Jacó amava Raquel. Mas vamos ver aqui o poder do louvor. Finalmente, depois de lhe nascer, foi o 4º filho, Judá. Ela resolveu dar um rumo diferente aos seus sentimentos, né? Do coração, e louvar ao Senhor. Deu à criança o nome Judá, que significa louvado. Então ela disse: pronto, eu já tive 3 filhos. Meu marido teve mudança para comigo. Eu sinto que ele não me ama como ama minha irmã Raquel. Então, desta vez, este filho que nasceu Judá, ele vai ser para louvor a Deus. Eu agora vou parar de reclamar, parar de questionar, parar e render a Deus graça, louvor, gratidão. Tantos filhos que Deus já permitiu na minha madre. E agora é o momento de louvar. Então, é o poder do louvor. Veja que como o poder do louvor é poderoso em nossas vidas.
Então, que significa louvado. A partir disto, todos os outros filhos que lhe nasceram, inclusive os de Zilpa, sua serva, receberam nomes, todos eles têm um significado de regozijo. Mesmo quando lhe nasceu Zebulon, e ela voltou a ter esperança de seu marido, que seu marido fosse morar com ela, por ter dado tantos filhos, mesmo assim, a Leia já estava diferente. Ela não estava mais tão amarga, ela começou a louvar, a glorificar. Todos os significados, a partir de Judá, dos seus filhos, é de louvor, de glorificação, porque ela entendeu que ela era abençoada por Deus. Deus estava com ela, tinha dado tanta fertilidade, aberto a sua madre, tantos filhos que ela teve. Não era motivo só dela ficar reclamando e querendo só o amor de Judá, de Jacó, questionando o amor de seu esposo, de Jacó. Não, ela agora passou a render graças, adoração, louvor a Deus, o Pai da vida. Deus que domina todas as coisas, o soberano, que abençoa a madre dela. E aí todos os filhos têm nomes de regozijo, Judá, Zebulon, todos eles, Issacar, Diná. Então, todos os outros filhos, que foi a partir de Judá, foi quando ela começou a louvar a Deus, que até então ela não tinha parado para adorar a Deus. Aí foi que ela tomou um rumo diferente da sua vida, de louvar. Leia, ela glorificou a Deus. Então, reconhecendo o poder de Deus em sua vida, depois de tantas decepções, falsas esperanças, as expectativas que ela tinha, Ela passou a reconhecer que só podia esperar em Deus, confiar em Deus, que Deus era o dono da vida, que Deus era quem tinha lhe abençoado tanto. Ela não era para viver só amargurada, amarga, mas ela tinha motivos, sim, de render louvor, graça e adoração a Deus, porque Deus já tinha abençoado muito, muito. Então, cada ser que nasce é um milagre da vida. Ela parou para analisar isso. Espera aí, eu vou estar só... Agora, cada filho que nasce, eu vou questionar, ele vem, ele mora, dessa vez ele vem, dessa vez ele me ama, dessa vez ele vai ter a mudança de vida, só porque estava nascendo um filho, e nunca parar para render graça, adoração, louvor pelo dom da vida, por aquele que tudo é em nós, por aquele que nos abençoa, independente de sermos ou não amadas por outras pessoas. Há um Deus que nos assegura que mesmo que uma mãe venha se esquecer do seu filho que amamenta, todavia Deus nos diz, Deus nos assegura que não nos esquece, que não nos desampara. Então foi isto aí que Leia passou agora a atribuir a Deus glorificação, louvor, adoração, porque Deus já tinha abençoado muito, muito, muito. E perto de sua morte, Jacó, veja, reuniu seus filhos, que havia tido com Leia, e revelou a eles que a havia sepultado no túmulo da família, ao lado de seus pais. Olha que honra ela teve. E que ele, Jacó, deveria ser sepultado ali também junto com ela. Então, vemos que ela também foi honrada, diante dos seus filhos. O pai chamou e disse: olha, ela não é assim tão sem valor, não. Eu a honrei tanto que ela foi sepultada junto com os meus pais. E eu também estou dizendo a vocês que quero ficar ao lado dela na sepultura. Então, quando Leia passou, agradecer os filhos que Deus tinha dado, o lar que Deus tinha dado, independente do amor de Jacó ser voltado exclusivamente para ela. Mas ela, quando passou a adorar, passou a reconhecer,
o senhorio de Deus, a bondade de Deus, as maravilhas de Deus em sua vida, em seu lar e em ter abençoado tanto a sua madre, né? Tantos filhos abençoados. Ela passou, então, a adorar a Deus. É isso que devemos fazer, né? Independente das circunstâncias que nos sobrevêm. Sempre temos motivos para adorar, para louvar a Deus e retribuir a Ele honra, glória, adoração e exaltação. E você? O que é que tem feito para adorar a Deus? Agradecer a Deus por tanta bondade. Primeiro, salvação das nossas almas. É a maior dádiva que o Senhor enviou para nós através de Jesus Cristo. E vem as bênçãos. Um lar, um marido, filhos, né? Quantas que gostariam de ter filho e nunca teve? Nunca. São mulheres que têm esterilidade, não pode gerar. E você é abençoada. Você, né, teve esta alegria de ter no seu ventre Deus formando um novo ser e moldando dentro do seu ventre. Então, são muitos motivos que temos para agradecer, para adorar a Deus. Então, algumas circunstâncias que nos sobrevêm, isto não nos tira o direito, né, de adorar a Deus. Não nos tira a essência da adoração, porque a adoração é independente de qualquer circunstância da nossa vida. Temos motivos para adorar ao Senhor. Glória a Deus. E nada nos sobrevém sem a permissão divina. Se algo está acontecendo, é Deus moldando o vaso. É Deus permitindo que tenhamos com Ele momentos a sós, momentos de edificação, de transformação. E assim Ele vai moldando, né, todo o nosso caráter e nos tornando mais adoradores, né? Adoradores, servos que reconhecem o seu senhorio em nós. E fazendo assim, Ele vai nos abençoando a cada dia. Então louve, vamos louvar mais a Deus hoje por todos os seus benefícios, toda a sua bondade, a sua grandeza, porque Ele é grande. Há um hino que diz: grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma, nossa alma, canta a ti, Senhor. A nossa irmã Leia, ela passou a ter mais sentido na vida quando ela parou para adorar a Deus e agradecer por tudo que o Senhor já tinha dado a ela, todas as bênçãos. Então vamos dizer ao Senhor: grandioso és tu, a minha alma louva a ti, Senhor. Que o Senhor continue te abençoando.